Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tati Coelho e esse é o meu primeiro vídeo do canal. Aqui eu vou falar sobre viagens, vlogs e muito mais. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo. É um vídeo falando sobre o visto americano, tá? Como foi a nossa aprovação de tirar o tão temido visto americano. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu assisti muitos e muitos vídeos no YouTube que me ajudaram muito. E como eu não achei nenhum vídeo parecido com o meu perfil, eu resolvi gravar esse vídeo porque de repente ajude outras pessoas que têm um perfil parecido com o meu. Foi uma aprovação minha e do meu esposo, então tiramos eu e meu esposo o visto, e foi em São Paulo. Chega de blá 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 e vamos aos fatos. Então vão lá, se inscrevam no meu canal, curtem esse vídeo, compartilhe. Então foi assim, pessoal. Nós moramos aqui em Florianópolis, Santa Catarina. O consulado mais próximo realmente daqui da nossa região é o de Porto Alegre. Porém, na época, o de Porto Alegre ele estava fechado devido à enchente que deu no Rio Grande do Sul, né? Se vocês lembram, teve uma enchente que o consulado acabou fechando. O mais próximo depois do de Porto Alegre é o de São Paulo. Porém, eu já havia escolhido bem antes fazer a minha entrevista no de São Paulo. Não sei porquê, mas eu estava sentindo que era o de São Paulo. É devido a eu já ter ido várias vezes para São Paulo. Meu marido também faz sempre bate e volta para São Paulo, né, a trabalho. Então eu senti mais confiança em estar em São Paulo do que em Porto Alegre, que eu só fui uma vez. Então fiquei mais confiante em fazer em São Paulo e quis fazer em São Paulo. O nosso processo, ele começou em maio, ali no dia 20 de maio de 2024, né, foi o ano passado. Fiz com uma assessoria, eu havia feito um orçamento, enviado o nosso perfil para as 3 assessorias, uma inclusive aqui da nossa cidade, que era de uma agência de viagens, e 2 assessorias fora, uma em São Paulo e uma outra em outro estado. Das 3, eu fechei com uma, eu acho que é de outro estado, agora eu não lembro qual estado que é, só que daí a gente fez todo o processo online, porque foi a assessoria que eu senti mais confiança, né, que me passou mais confiança. Eu relatei o nosso perfil para as 3 assessorias via WhatsApp. Uma delas falou que o nosso perfil era muito complicado e que era difícil de aprovação. Então, na verdade, já descartei essa assessoria. A outra assessoria falou basicamente a mesma coisa, com outras palavras, eu também descartei. E a terceira assessoria falou que o nosso perfil realmente é um perfil difícil, porém tinha chance, né? Tinha chance de aprovação. Então, acabei sentindo confiança nessa assessoria, que me deu um pouquinho de esperança. Falei assim, então, vai ser com essa. Então, acabei fechando com essa assessoria. Depois eu posso até gravar um vídeo para vocês falando de como é que é o processo, né, com assessoria. Fechei com eles em maio de 2024, acho que ali pelo dia 22 de maio. E a nossa entrevista foi marcada para agosto, né, de 2024. A entrevista foi marcada para o dia 2 de agosto. Tinha datas disponíveis antes, porém, eu optei por fazer em agosto devido à minha organização documental. Então, eu queria reunir mais documentos, então eu precisava de um tempo a mais, então eu deixei lá para agosto mesmo, para o comecinho de agosto, pela questão de organização dos documentos para levar para a entrevista. Nós saímos daqui de Florianópolis, fomos de avião para São Paulo, né? Ficamos hospedados em São Paulo. Nós ficamos 3 dias em São Paulo, na verdade. O necessário seriam 2 dias. É um dia que você faz o CASV. O CASV é um lugar que você vai para você tirar digital e a foto para o teu passaporte. E no outro dia que estava marcada a nossa entrevista. Então, os 2 horários eram parecidos. Do CASV foi marcado para as 9 da manhã, nós chegamos 7h30 da manhã. E no consulado que foi marcado, no caso foi marcado para o dia 1º de agosto e no consulado dia 2 de agosto. E no consulado também foi marcado a nossa entrevista por umas 8h30 da manhã, nós chegamos lá 1 hora de antecedência. Detalhe, tá? O consulado, no caso, você pode entrar com celular, você pode entrar com bolsa, mochila. No consulado, não, tá? No consulado, você não pode entrar com nada, a não ser com a sua pastinha com documentos. De preferência, pessoal, pastinha daquelas transparentes, tá? Com todos os seus documentos que você possa comprovar vínculos com o Brasil, comprovar tudo que você
colocou no seu preenchimento lá da DS 160. Então leve tudo que você possa imaginar que eles possam te pedir, você leve. Como nós estávamos sem carro, nós levamos só o nosso celular pro dia da entrevista e nós deixamos em frente ao consulado num guarda-volumes, que eu paguei R$ 10 para guardar os 2 celulares. Nós precisávamos de celulares para chamar Uber, né? Enfim, veio só os 2 celulares, a gente guardou no guarda-volumes bem tranquilo. O rapaz estava pedindo R$ 15, daí pedimos um desconto, ele fez por 10, tá? Bem em frente ao consulado, um guarda-volumes. Então nós chegamos lá por volta das 7h30 da manhã, com 1 hora de antecedência. A fila não estava tão grande, porém demorou um pouco sim, porque você passa por toda uma segurança para adentrar no consulado. Então é aquela segurança meio que de aeroporto, né? Eles fazem toda uma checagem, enfim. Você passa por 3 filas, né? Uma fila fora, uma fila dentro para segurança e uma outra fila até você ser atendido lá dentro do consulado. É um processo assim um pouquinho demorado, tem que ter paciência. Então, gente, eu vou falar sobre o nosso perfil aqui rapidinho, para depois a parte principal, que é o que vocês mais gostam, que é a parte das perguntas, né? Então, assim, o nosso perfil, qual que era na época? Na época, assim, não faz tanto tempo, né? Eu tenho 43 anos, o meu marido agora tá com 50 anos. Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 12 anos, eu fui para lá com os meus pais. Eu tenho família nos Estados Unidos, eu tenho um irmão que mora lá desde 1989. Ele foi casado já com os 2 filhos para os Estados Unidos. Os 2 filhos foram pequenos, de 4 e 6 anos. Ele teve um filho lá, né, que é o filho americano dele. Então, ele tá desde 89 nos Estados Unidos. Eu e meus pais fomos para os Estados Unidos quando eu tinha 12 anos. Acho que em 1994, se eu não me engano. Permanecemos lá por 2 anos. Eu estudei lá, enfim, voltamos e fomos com visto de turista, tá? Voltamos porque os meus pais não se adaptaram, né? Nem ao frio e nem à questão de trabalho lá da época. O meu marido é autônomo. Ele teve há muitos anos ele já tinha um CNPJ, uma empresa. Na pandemia a empresa fechou. Então, ele teve que fechar o CNPJ e ele ficou trabalhando no mesmo ramo, só que daí como autônomo, né? Prestando serviço para outras empresas, porém a empresa dele fechou. Daí eu eu tinha um delivery de hot dog, mas fazia pouquíssimo tempo que eu tinha um delivery, há 3 meses. Eu somei porque eu sempre trabalhei com o meu marido na empresa dele, então o MEI da empresa está no meu nome. Então ele não tem o MEI justamente porque a empresa está no meu nome. Então, para emitir nota fiscal, né, fazer toda a questão burocrática. Então, ele entrou como autônomo mesmo na DS, sabe? Sem MEI, sem CNPJ, sem ser CLT, sem nada, como autônomo. E eu com o MEI da empresa, né, que é dele, na verdade, como com o delivery de hot dog. E no mesmo mês que eu fechei com a assessoria, que foi no dia 22 de maio, quando foi no dia 31 de maio, que foi até o dia do meu aniversário, eu fui contratada como CLT para trabalhar para uma ONG, porque eu sou assistente social. A assessoria ela não tinha finalizado a DS ainda. Aí eu mandei correndo uma mensagem para o pessoal da assessoria, né, para a moça que estava me assessorando, e expliquei, olha, tem como alterar a DS, porque agora eu sou CLT também. Além de MEI, além do delivery de hot dog, eu fui contratada como assistente social. Tem como encaixar? Dá tempo? Ela falou assim, não, ainda dá tempo. A gente não finalizou ainda a DS de vocês. Eu falei assim, ok. Daí refiz ali aquela parte, ela me enviou ali um outro rascunho, eu refiz aquela parte e enviei. Então eu fiquei como o MEI, que é da empresa, o delivery de hot dog e como CLT. Além de CLT, como da ONG, né, que é um trabalho, eu também presto serviço como autônoma com serviço social, como perita, né, perita social. Então também coloquei isso na DS. E o meu marido só com a empresa dele, né, que é uma empresa de audiovisual, que ele presta serviço para outras empresas. Então, a gente colocou isso na DS. Então, por isso, assim, que eu julgo que as outras assessorias julgaram o nosso perfil complicado, pelo fato de eu ter parente nos Estados Unidos, pelo fato de eu ter vivido lá 2 anos como turista, sendo que não pode, né? A gente nem pediu extensão de visto na época, pelo que eu perguntei, assim, pro meu irmão, pelo fato dessa questão do meu marido não ter uma empresa, não ser CLT, enfim, ser autônomo, e pelo fato de eu ter pouco tempo de comprovação como CLT,
né? Porque foram dias, na verdade. A do preenchimento da DS até a entrevista foi 3 meses, né? Então tinha 3 meses de comprovação. Então foi isso. Então esse, né, é o nosso perfil. Nós temos 2 filhos, né? Nós temos casa, carro, enfim. Mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês das perguntas, que eu acho que é o que vocês querem saber. Então nós chegamos no consulado, passamos por todas o processo de segurança que tem lá dentro, fomos para a fila da entrevista, né? Então, para quem não sabe, o consulado de São Paulo, você fica numa fila, parece que você tá no pátio do consulado, não é bem dentro do prédio, tá? Diferentemente do CASV, que você entra dentro do prédio, no consulado você não entra dentro do prédio, você fica num pátio, ele é coberto, e tem os guichês que eles parecem aqueles guichês assim de lotérica mesmo, que tem aquele vidro blindado, e lá dentro, sim, o prédio do consulado. Então, você não chega a entrar dentro do prédio. Aí você fica pelo lado de fora e você é atendido pelo lado de fora. Basicamente é isso. Aí tem um jardim bonito, enfim, né? Mas é estranho porque você não chega a entrar dentro do prédio. E você é direcionado ali, profissionais brasileiros, a pegar os seus guichês. Então, a partir do momento que um funcionário ele te coloca na fila daquele determinado guichê, você fica naquela fila e não sai. Demorou, parecia uma eternidade porque estávamos ansiosos, mas demorou acho que em torno de uns 25 minutos por aí, né? O tempo de fila de espera, porque tinham 14 guichês, se eu não me engano, estavam todos funcionando, então a fila tava fluindo. Tem algumas TVs assim, né? Ali fica rodando coisas dos Estados Unidos. Quando você chega próximo ali, que você já tá na fila para ser atendido por aquele guichê, né? Que eles colocam geralmente 3 a 4 pessoas já na fila dos guichês, né? Eu não consegui escutar, porque eu já vi vários vídeos falando assim, eu escutei a entrevista do fulano, do ciclano, eu não consegui escutar nada, eu nem tava prestando atenção, porque eu tava muito ansiosa e nervosa ali na fila. Tentei não demonstrar, acho que não demonstrei, tanto é que meu marido não estava nervoso, ele começou a conversar comigo outros assuntos, né? Então a gente até começou a conversar ali sobre outros assuntos baixinho, discretamente, sabe? Sem rir, sem alarde. Então, estávamos descontraídos ali na fila, mas por dentro eu estava assim muito nervosa. Sim, vimos sim algumas pessoas saindo com papel rosa, né? O tão temido papel rosa, que é o papel da negativa. Quando você é reprovado, eles te entregam uma folha A4, pelo menos ali de São Paulo, tá, gente? Eles te entregam uma folha A4 imensa, cor de rosa. E quando você é aprovado, eles te entregam um papelzinho desse tamanho aqui, com aprovação, né? Um papelzinho branco, desse tamanhozinho. Pessoas com família, tá bem estranho, porque geralmente as pessoas falam, que pessoa que vai sozinha, que geralmente que eles reprovam mais, mas a gente viu algumas famílias saindo ali com papel, tipo assim, famílias que eu digo assim, que levou filho, de 2, 3, 4 filhos que estavam ali junto, né? Eu vi alguns vídeos do pessoal falando, quando eu vou pro guichê, a gente fica olhando assim, a gente torce pra ir pra um determinado guichê, porque eu tenho um cônsul mais simpático, outro mais carrancudo. E realmente isso aconteceu comigo, né? Eu tava torcendo pra ir pra um guichê de um rapaz que tava super sorridente, brincava e ria, mas não foi isso que aconteceu. A gente caiu com uma moça mais séria, né? Uma mulher assim mais séria, uma loira. Mas tudo bem, ela demorava muito, sabe? Ela questionava muito. Gente, outra coisa com relação ao nosso perfil, tá? Na DS, pra quem nunca preencheu, não sabe como é que funciona, ali existe um campo que tem uma pergunta dizendo nos últimos 5 anos se você já viajou para fora do país, né? Do seu país de origem. Além da minha estadia nos Estados Unidos, eu e meu esposo estivemos no Paraguai, né? Mas assim, faz mais de 5 anos, então nem colocamos nada. Tem uma colinha aqui, porque já faz tempo e eu não... Para não esquecer de nenhuma pergunta, porque foram muitas perguntas, tá? Nós estávamos conversando ali na fila, eu e meu esposo, como eu falei para vocês, ele estava tentando me acalmar, puxando outros assuntos, e daí chegou a nossa vez. Então, fomos lá, a consuleza foi muito simpática, né? Bom dia, bom dia. Daí ela pegou, nos cumprimentou bem gentil. A gente entrega os nossos passaportes, né? E ela pegou e fez uma pergunta assim: para onde vocês vão? Daí eu falei assim: para Orlando, na Flórida. Aí ela olhou pro meu esposo e direcionou a pergunta para ele: com o que você trabalha? Daí ele falou assim, sou produtor audiovisual. Aí ela perguntou para ele: qual o nome da sua empresa? Aí ele respondeu o nome da empresa, como estava na DS, tá, gente? Aí ela perguntou de novo para ele, mais uma pergunta, ou seja, a terceira pergunta para ele:
você tem funcionários? Aí ele falou assim: não, eu contrato conforme a proporção do evento. Aí ela esboçou um sorrisinho, digitou ali bem pouco e falou: ok. Aí ela direcionou para mim, olhando para mim: vocês têm filhos? Aí eu falei assim: sim. Falei os nomes e as idades, tá? 24 na época, um ano atrás, né? 24 e 26 anos. E ainda eu acrescentei nessa pergunta dela, temos duas netinhas também. Aí ela bem assim, e os seus filhos fazem o quê? Uma pergunta que eu não tava esperando, tá, gente? Então a gente acaba treinando ali, né? Porque a gente faz um treinamento antes, com possíveis perguntas, né? Então foi uma pergunta bem inesperada. Dela bem assim, os seus filhos fazem o quê? Aí eu falei, o meu filho é gerente em uma loja, falei o nome da loja, aqui em Florianópolis, e a minha filha é dona de casa, é do lar. Dela, ok. E digitava assim, sabe? Eu não digitava horrores, mas, né, acho que pegava e acrescentava essa informação que eu passei. Aí ela bem assim, e você faz o quê? Daí eu peguei e expliquei pra ela, ó. Eu sou assistente social, eu atuo para o Poder Judiciário de Santa Catarina em uma ONG. E também possuo um delivery de hot dog. Eu nem entrei na questão ali do MEI, que não era meu, que era do meu marido, enfim, porque dá muito rolo. Eu simplesmente não falei essa parte, eu simplesmente falei o que eu realmente estava fazendo no momento, qual que era o meu trabalho, que realmente eu ainda tô, né, nessa ONG, eu tô na ONG e faço o trabalho autônomo pro Poder Judiciário como perita social, então foi isso. Dela, ok, você tem irmão nos Estados Unidos, certo? Daí eu falei assim, tenho sim, se chama Paulo e mora em New Jersey. Daí eu, tipo assim, eu achei muito importante assim as minhas respostas, né? Não, porque assim as minhas respostas elas foram curtas, diretas e passaram uma boa informação para ela, apesar que ela não me perguntou aonde meu irmão morava. Ela me perguntou se eu tinha irmão nos Estados Unidos. Na verdade, ela afirmou, né? E eu falei, e eu acrescentei sendo bem objetiva, tá? Que eu acho que não é só assim, sim, não, aham, sabe? Eu acho que o bom é sempre dar uma complementada. Bem objetivo, tá, gente? Mas uma complementada. Como eu falei assim, quando ela perguntou, você tem irmão nos Estados Unidos? Eu falei assim, sim, tenho. Se chama Paulo, né? Eu já dei pra ela o nome do meu irmão e aonde ele mora, em qual estado. E na hora que eu falei, se chama Paulo e mora em New Jersey, nós duas falamos New Jersey juntas. E ela falou junto comigo. E aí ela começou a rir, né? Ela riu porque foi uma coincidência de nós duas falarmos juntas. Então eu dei essas duas informações para ela, três, né? Ah, daí ela pegou e falou: você ficou lá por 2 anos, certo? Em 1996. Aí eu peguei e falei para ela assim: não, eu fui em 94 e fiquei até 96. Ela, ah, ok. E você foi com quem? Aí eu falei, na época eu fui com os meus pais. Aí ela sempre falava, ah, ok. E os seus pais estão morando lá? Daí eu falei assim, não. A minha mãe faleceu fazem 2 anos e o meu pai, ele faleceu em 96. Dela, ah, ok. Mas você tem mais parentes nos Estados Unidos? Aí que é uma pergunta bem interessante no meu caso e que eu imaginei que ela fosse fazer essa pergunta, tá, gente? E essa pergunta eu tirei a dúvida com um rapaz que estava me assessorando, da assessoria ali de visto, né? Porque eu imaginei que ela fosse tocar nesse assunto. E eu ia me embabacar toda. Ainda bem que ele me orientou, né? Então foi bem importante, porque ela perguntou, né? Ah, mas você tem mais parente nos Estados Unidos? Na prática eu tenho, né? Tecnicamente eu tenho cunhada, eu tenho sobrinhos, para mim é parente. Mas daí para eles ali não se configura parente, tá, gente? Então a minha resposta foi não. É somente o meu irmão, porque para eles o parente são os irmãos, tá? Filhos e pais. Eu não sei se a voz se encaixa, agora eu tô na dúvida. Mas é irmãos, pais e filhos. Então eu não tenho nem meus pais, nem filhos lá e só tenho um irmão, que foi o que já foi mencionado. Então, é isso. Então a minha resposta foi não, somente o meu irmão. Aí ela perguntou: "Você é concursada?" E eu não sou, né? Eu trabalho como CLT, como eu já tinha falado para vocês. Aí eu falei assim: "Não". Daí eu falei assim: "Não, não, sou contratada". Antes dessa pergunta, se eu sou concursada, ela perguntou se nós tínhamos casa própria. Daí eu falei que sim. Daí ela fez a pergunta do concursada. Eu falei, não, somos
sou contratada, ela me pediu: posso ver os seus extratos, o seu extrato bancário ou o seu imposto de renda? Daí eu falei assim: pode. Aí eu abri a minha pastinha e nisso eu estava muito nervosa, mas eu tentei não transparecer, eu acho que eu não transpareci. Peguei ali, eu levei, gente, o meu extrato bancário de 2 contas, tá? De 2 bancos diferentes, que é o Movimento. Em um deles eu grifei todas as entradas que eu tive do cachorro, do delivery do hot dog e de outras entradas que eu tive, da perícia, sabe? Né? Enfim, grifei tudo. Só de uma conta. Aí eu entreguei para ela a conta que eu não havia grifado, mas que tinha maior movimentação. Eu achei que seria tranquilo. Aí ela olhou, só que sabe assim que eu vi assim que ela não estava satisfeita. E eu entreguei o imposto de renda também, tá? Sabe quando assim eu percebi que ela não estava satisfeita com o que ela estava vendo? Aí eu bem assim: "Ah, mas espera aí que eu tenho da outra conta também. Acabei de me lembrar aqui. Entreguei". Aí ela folheou, aí ela que era esse que estava grifado. Daí ela perguntou: "Ah, esses que tá grifado, aquele sotaque americano, né? Porque ela é americana. Ah, esses que tá grifado do delivery de hot dog?" Eu falei assim: sim. Não falei que eram de outras coisas, falei que sim. Ela, ok. Daí ela me entregou tudo. Aí ela pegou e me fez uma outra pergunta. Ah, então vocês estão indo para visitar o seu irmão? E lá, a primeira pergunta, ela me perguntou para onde nós iríamos, né? Lembra que eu falei que era para Orlando, na Flórida. E o meu irmão mora em New Jersey. Daí ela fez essa pergunta: ah, mas vocês estão indo visitar o seu irmão? Daí eu falei assim: não. O meu irmão já esteve aqui no Brasil o ano passado, ele esteve este ano e já tá programando para vir no próximo ano, né? No verão. Aí ela: ah, ok. Então vocês têm Daí ela assim: ah, ok. Então vocês têm 2 filhos e 2 netas? É isso mesmo? Aí eu falei assim: sim, temos 2 filhos e 2 netas, que são os meus amores e as minhas vidas. Aí ela sorriu, olhou pra nós, pediu pra gente colocar a digital. Aí eu tava um pouquinho nervosa, suando, a minha digital parecia que não pegava, mas daí pegou. Limpei assim na roupa, sabe? Aí coloquei as digitais. Meu marido também colocou as digitais. Aí ela pegou, olhou pra nós e falou assim: parabéns, seus vistos foram aprovados, né? Então entregou pra gente um papelzinho branco com as instruções. E foi isso, gente. A gente pegou aquele papelzinho, eu nem acreditava assim, porque assim, ó, foi assim, muitas perguntas, na minha opinião. E foi um tomar lá da cá, né, comigo. E com meu marido foram 3 perguntas. Comigo foi parecia uma eternidade. Saímos lá muito felizes, assim, quando a gente saiu dessa parte da fila ali, que a gente sai dali e vai para um gramado, um jardim, né? Gente, eu desabei, chorei. Meu marido chorou porque meu marido me viu chorando, me viu emocionada, chorou. E foi muito legal, muito emocionante. Saímos dali, pegamos um Uber, pegamos nossos celulares, pegamos o Uber. Fomos pro hotel, depois saímos para almoçar, fomos comemorar, porque assim, gente do céu, foi um perrengue assim, mas foi gratificante porque deu tudo certo no final. Isso é o que importa. E é isso, daí a gente, né? Então, assim, estou bem feliz, né, dessa conquista, porque é uma vitória, uma conquista para quem, gente, eu sonhava assim com esse visto há 10 anos, né? Há 10 anos eu sempre, ano que vem eu vou tirar, o ano que vem eu vou juntar dinheiro. Porque não é um processo barato, é um processo caro, né, na minha opinião. Então, assim, não, eu vou me organizar, porque eu preciso provar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, né? Agora não dá. Então, assim, foram 10 anos sempre deixando para amanhã, sempre deixando para o ano seguinte, sempre deixando para o mês seguinte. Foi indo. Quando eu vi, já haviam passado 10 anos. Então, em 2024, eu coloquei como meta e falei assim: não, esse ano eu vou fazer o processo do visto, vou fazer. Fui lá e fiz. Então, é isso, gente. Vai lá e faça, você também acredite que vai dar certo, tá bom? Não esquece de curtir, se inscreve no meu canal, tá bom? Que eu já tô planejando o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre a imigração nos Estados Unidos. Gente, nós já fomos. Eu tô gravando esse vídeo hoje, é dia 23 de outubro de 2025. Nós já fomos para os Estados Unidos, tá? Então, e já estou planejando a próxima, que daí eu quero gravar muito para vocês. Então eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre a imigração nos Estados Unidos, tá? E aguardem, que logo logo vai sair o próximo vídeo. Beijos!